viver contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim. Guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço: perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim a acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sob a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sob a cruz, sigo os passos de Jesus. Posso amar, perdoar. Se confesso meus pecados, sou por Deus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Bom dia, tudo bom com você? Deus abençoe você e sua família. Que manhã maravilhosa! Nós somos a Igreja Batista, bairro Novo Mundo, Cardoso Moreira. Estamos aqui para servir ao Senhor. Nós estamos em escola bíblica dominical. Nós vamos estar estudando hoje mais um estudo da nossa lição, da nossa EBD, Evangelizar, é fazer mais evangelista, a lição de número 11. Quero convidar a você a pegar a sua revista, deixar aí a sua mesa, as suas mãos, para daqui a pouquinho a gente estar estudando mais essa porção da palavra do Senhor. Temos vários textos bíblicos, nós vamos estar consultando os textos e você vai poder nos acompanhar. Nessa manhã tão bonita, tão maravilhosa, eu quero abraçar a todos os meus irmãos aí de Caxias, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Piauí, e, aliás, vou abraçar os irmãos do Brasil inteiro, porque eu sei que tem muitos irmãos nos acompanhando, mas eu quero destacar alguns abraços também nessa manhã para os irmãos aí da Igreja Batista da Pedra, em Piabetá, irmão Paulo Roberto, a irmã Sandra Virgínia. Próxima semana nós vamos estar juntos, se Deus quiser. Deus abençoe este casal, Deus abençoe os seus filhos, Deus abençoe o nobre pastor da primeira Igreja Batista aí da Pedra, Piabetá. Deus abençoe também o pastor Gutenberg, daí da Igreja Batista aí também, da região de Piabetá. Deus abençoe o pastor, vários pastores dessa associação que eu aprendi a amar, são os meus amigos, são os meus colegas. Quero abraçar também a Cláudia Maria, ali ela mora na entrada de São Joaquim, está sempre assistindo a nossa programação da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo. Deus abençoe a todos vocês que nesse momento estão aí atentos ao nosso programa de Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estar cantando, nesse momento, o hino de número 162 do nosso cantor cristão. Gostamos muito de cantar
os hinos do nosso cantor cristão. Nós não desprezamos esse cantor. Ele é muito antigo e ele não está ultrapassado. Tem muitas coisas boas e a gente vai estar cantando o hino 162, a primeira e a quarta estrofe, vigiar e orar. Nós precisamos vigiar e depois orar. Bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calma anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar e sem cessar vigia a cada instante que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar. É interessante que quando Jesus ele saiu para orar, ele chamou os seus discípulos, e eu marquei bem essa história, em que ele chamou os discípulos e deixou vários grupos, 3 de um lugar, 4 no outro, 2 mais na frente, e ele então saiu para orar e disse aos discípulos: olha, vocês vão ficar vigiando e vocês vão estar orando. Só que a gente sabe bem a história que eles acabaram dormindo, porque a vigília foi longa, a oração de Jesus foi longa. Então Jesus ele levou um bom tempo orando. E nesse momento da oração, Jesus, terminando a oração, ele retorna. E quando ele retornou, ele disse: será que vocês não podem orar nem sequer 1 hora? Então nós temos que tirar um momento para orar. Tira um momento para você orar. Ou se você não tem assim como tirar uns 40 minutos, 1 hora para você orar, ora de quando em quando você pode fazer orações, orar o Senhor. Daniel orava 3 vezes por dia. E a oração de Daniel não era uma oração de 30, 40 minutos, 1 hora. Daniel levava 2 horas conversando com Deus. 2 horas de oração. Às vezes a gente ora aí, era oração mesmo. Daniel, além de orar, ele estava ali conversando, era uma conversa franca com Deus, era como se fosse um sermão, mas ele conversava com Deus, ele colocava toda a situação do seu povo, da sua vida, dos cativos diante de Deus. Então Daniel ele não tinha outra alternativa a não ser orar, então ele colocava a sua vida diante de Deus. Eram 2 horas de oração, presumivelmente, né? A gente entende aos estudos mais antigos que ele orava nessa faixa de 2 horas. E a gente, às vezes, ora aí 20 minutos, 30 minutos, né? Às vezes uma oração de 5 minutos, uma oração até muito longa. Mas devemos orar, devemos tirar tempo para conversar com Deus. Oração não é só fechar os olhos, é você sentar, tirar um tempo, estar debaixo de uma árvore, ou no seu quarto, ou onde você estiver, e conversar com Deus. Uma certa ocasião, eu saí com a família e nós fomos para um trabalho da nossa Convenção Batista Fluminense. Nós levamos cerca de 3 horas viajando e nós tiramos ali 40 minutos para orar. E foram 3 orações. E olha que foram 40 minutos de orações longas. Mas eu percebi que ainda foi muito pouco. Então a gente precisa orar, precisa falar com Deus. A gente precisa conversar com Deus, expor os nossos problemas. Você tem problema, sua família tem problema, seu filho tem problema, então fale com Deus. Lute pela sua família, lute pelo seu filho. Não importa se ele já está seus filhos estão de cabelos brancos, você precisa orar e pedir a Deus a transformação. Um pai
me pediu para que eu pudesse orar pelos seus filhos. Estavam todos casados. Vamos estar orando. E aquele pai é pastor. Eu estou enfrentando problemas, porque meus filhos, eu criei todos na igreja, eles hoje estão no mundo. Mas estão todos casados. Então vamos orar, vamos pedir a Deus para que Deus transforme o coração dos filhos. A única forma de transformar um coração é orando. Agora, não é só orando. Você precisa também falar com seu filho, conversar com seu filho. Se é difícil dar conselhos a ele, usa a estratégia do pastor Helenilson. Tá? Seu filho vai sair, chegou em casa, leia um versículo. Não seja maçante você ficar falando, igual algumas seitas aí chegam no portão das nossas casas e tira a nossa tranquilidade, tira a nossa paz. Às vezes querem nos tirar da graça, mas você pode fazer o melhor com seu filho. Leia um versículo, use apenas 1 a 2 minutos no máximo. Ore com ele mais 1 minuto, levam 3 minutos somente. Faça isso todo dia, porque a água bate numa pedra dura, um dia vai furar. Então, um dia vai pertencer à igreja do Senhor. Mantenha a sua fé. O nosso tema, na nossa lição, página 52, nós estamos ainda na 11ª lição, vai falar sobre evangelizar é fazer mais evangelistas. E o texto básico nosso é João 4, versículo 24. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adoram, adorem em Espírito e em verdade. Então, esse é o nosso texto, está na tela, você pode ler comigo, mais uma vez. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adoram, adorem em Espírito e em verdade. Então, Deus, ele é Espírito, e o Espírito de Deus, ele quer viver na vida do crente. Na minha vida, irmão, na sua vida, irmão, Deus quer viver nas nossas vidas. E se Ele quer viver na nossa vida, Ele não quer apenas fazer uma morada para dizer que Ele é residente na minha e na sua vida. Ele quer fazer algo por Ele e para o reino dEle. E o que Ele quer fazer? Transformar outras vidas. Então, deixa o Espírito Santo de Deus viver na sua vida e fazer o que Ele deseja. Por isso que Ele diz aqui, evangelizar é fazer mais evangelistas. Então, se eu sou um evangelista, eu preciso fazer mais evangelista. E aquele que vive e reina na minha vida, ele quer fazer outros evangelistas. Eu percebi, há muitos anos atrás, com um rapaz, ele trabalhando em uma empresa municipal, ele foi evangelizado por um outro rapaz, membro da igreja. E ele então aceitou o convite e foi para a igreja. Lá o pastor fez, antes do pastor fazer o apelo, ele já estava na frente, porque ele já tinha visto aquela cena do pastor terminar a mensagem e fazer o apelo. E o pastor, quando olhou aquele jovem na frente, ficou, e continuou a fazer o apelo. E, irmãos, aqui nós já temos o primeiro jovem. Quem é o segundo? Quem é o terceiro? Quem vem mais? Quem aceita Jesus? E a frente encheu. Então foi uma coisa linda. E esse jovem está na igreja até hoje. Já é um senhor casado, tá, de família, e ele pertence a Jesus. Por quê? Alguém evangelizou aquele jovem, alguém falou de Jesus para aquele jovem, e agora um senhor casado que vive no reino de Deus. Então, o autor vai nos dizer na introdução, na página 52, que evangelizar é levar o ouvinte a aprender, crer e ensinar a outro o que aprendeu de Cristo. Então, quando a gente aprende de Cristo, a gente quer ensinar para outras pessoas. Aí o nosso foco agora continua a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela foi evangelizada. Vamos olhar para a pessoa de Jesus. Primeiro vamos olhar para a pessoa de Jesus. Vamos olhar a pessoa de Jesus como um evangelista. Então Jesus, ele foi um grande evangelista. Apesar de Deus, todo o exemplo que nós temos de vida cristã está em Jesus. Tá? Então Jesus, ele foi um grande evangelista. Tá? Vamos tirar, ele é Deus, mas vamos pensar só em Jesus evangelista. Então Jesus, como um grande evangelista, ele conversou com aquela mulher. A mulher, ela ouvia falar do Messias, ouvia falar que ele um dia ia vir e ia salvar o mundo.
Então a mulher estava atenta à palavra daquele evangelista chamado Jesus. Só que ela não sabia que ele era Deus e que foi ele que construiu aquele poço e que foi ele que botou água dentro daquele poço e que foi ele que deu água ao gado de Jacó e que todo o povo bebeu daquele poço, que foi o poço de Jesus, que também era chamado Poço de Jacó. Então ela não sabia desse detalhe. Ela não sabia desse detalhe. E a gente observa que ela estava apenas o que? Ouvindo. Mas ela também falava, porque ela achava que ele, como judeu, tinha a voz, ela também precisava falar. E os dois estavam ali conversando, era trocando conversa um para com o outro. Ela aprendeu a ouvir a voz do Senhor. Achou aquelas palavras maravilhosas, aquelas palavras lindas. De repente, aquela mulher guardou tudo no coração. Como ela guardou tudo aquilo ali, ela achou aquilo muito interessante, eram palavras diferentes, ela tinha todas aquelas palavras já na sua mente para repetir para outras pessoas. Ela disse para Jesus, para lá, então eu vou à aldeia. Ela foi à aldeia e falou para os seus vizinhos, amigos ali presentes, do que ela tinha ouvido e visto de um grande homem chamado Jesus, que era denominado o Salvador do mundo. E todos, então, parados com aquilo ali, disseram, então vamos lá ver realmente essa história, porque essa mulher nós conhecemos. Ela é uma mulher que não tem marido direito. Deixa um, põe a outro, deixa um, põe a outro. Está no quinto marido. Então, vamos lá ouvir essa história, porque a palavra dessa mulher é muito interessante. E eles foram ao poço. E chegaram ali, Jesus, então, a mulher, naturalmente, expondo para Jesus, está aqui, essa multidão, nós queremos ouvir. Jesus, então, continuou trazendo uma palavra diferente, palavras bonitas, e aquelas pessoas começaram a ouvir tudo quanto aquela mulher já havia falado, e Jesus já estava agora falando muitas outras palavras bonitas, e aquela multidão creu no Senhor, aquela multidão aceitou a palavra do Senhor. Que coisa bonita, a gente ouvir coisas boas e aceitar as coisas boas para o nosso coração. Então, evangelizar é levar o ouvinte a aprender, a crer, e ensinar a outros o que aprendeu. Então, eu aprendi de Cristo, guardei no meu coração, quero ensinar a outras pessoas. Eu quero dizer para as pessoas a importância de viver uma vida diante do Senhor. Olha, queridos, se não fosse a palavra de Deus, nós não suportaríamos as dores que enfrentamos, as aflições que enfrentamos neste mundo. Não é fácil, não é fácil. Aqui a gente nasce, aqui a gente cria as raízes, mas as nossas raízes secam aqui também. Nós não vamos ficar como árvores para sempre. Nós fomos plantados a um ribeiro de água, sim, mas um ribeiro de água do Senhor. As nossas raízes no reino de Deus vivem para sempre, mas nesse mundo não. Aqui nós secamos raízes, aqui nós morremos, aqui nós deixamos saudades. Ninguém vive aqui em cima dessa terra para sempre. Nós sabemos que um dia vamos embora, como hoje, o dia de hoje. Quantas famílias estão chorando? Quantas famílias estão sofrendo? Porque alguém de sua família foi embora, teve que partir. Como vamos pensar em um mundo se ninguém morresse? É triste. Isso acontece nas nossas famílias, como aconteceu na minha, aconteceu na sua, vai acontecer ainda mais na sua família. Esteja preparado para esse momento. E o único preparo para a gente suportar essa dor é viver na presença de Cristo. Se você está tranquilo, olha, está tudo muito bem, eu tenho meus filhos, eu tenho meus netos, está indo muito bem, prepara-te, porque vai chegar na sua casa. A dor da separação vai chegar na sua família. E você tem que estar preparado. E o único preparo é estar agarrado com Cristo. É viver com Ele. É ouvir essas palavras. A palavra que evangeliza, a palavra que transforma, a palavra que nos dá vida, a palavra que nos dá conhecimento, a palavra que nos estabelece no reino de Deus.
Então você precisa estar estabelecido no reino de Deus. Você precisa estar estabelecido na igreja de Jesus. Você precisa viver no reino de Deus. O autor, ele vai nos dizer mais à frente que nesse processo, todos e todas as etapas são dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Então ele sabe que, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus é que nos dá a direção. É Ele que fala. Às vezes as pessoas começam a dizer por aí, eu fiz pós-graduação, eu fiz mestrado, fiz PhD. Nada disso vale nada. A única coisa que vale é o Espírito Santo na sua vida. É só o Espírito Santo. Eu já vi muitas pessoas que têm muitos nomenclatura aí de PhD, mestrado, doutorado, que não tem conhecimento de nada, que não tem intimidade com Jesus. Nós precisamos ter intimidade com Jesus. Nós não precisamos ter intimidade, pode até ter intimidade com essas coisas do mundo, mas nossa intimidade tem que ser com Jesus exclusivamente para Ele. Porque enquanto as pessoas estiverem com intimidade com as coisas do mundo, vivendo para as coisas do mundo, a vida é seca, é desagradável. Mas vale a pena viver para o Senhor. A Bíblia nos diz, o autor ainda nos fala que faz parte desse processo de evangelizador, tanto ouvir a palavra e crer, como também passar a anunciar com os pés formosos. Isaías 52, versículo 7. Você vai estar lendo esse versículo com a gente, Isaías 52, 7, que vai falar sobre isso, tá? Vale a pena viver na presença do Senhor. Olha o que diz o texto, está aí na tela, você vai poder, aí na sua casa, estar lendo comigo, tá? Lê comigo, você que está na sua casa, aí a sua mesa, sua varanda, onde você estiver. Conformosos são os pés, ou melhor, conformosos são os montes, são os pés do que anuncia as boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Olha, primeiro ele diz, conformosos são sobre os montes, são os pés do que anuncia as boas novas. Você pode ser essa pessoa, anunciador das coisas boas. É tempo de parar agora e pensar, e colocar a nossa mente, a sua mente, os seus pés, a sua vida, o seu corpo, nas mãos do Espírito Santo de Deus. Chega de criar contendas, chega de criar intrigas, chega de ser uma pessoa impertinente, mas seja uma pessoa ligada ao Espírito Santo de Deus, para você anunciar as coisas boas, para você proclamar a salvação e dizer que o Senhor reina. Mas para isso, você tem que estar disponível. O que é um homem disponível para Jesus? O que é uma serva de Deus disponível para Jesus? É uma pessoa que não é iracundo, que não ira à toa, que não zanga, que deixa a sua vida à disposição do Senhor, que é amigo das pessoas, que é amigo de Jesus. Lembra daquela expressão na nossa igreja? Lá no meu tempo de criança, quando tinha um visitante na igreja, aí as pessoas, aquelas pessoas, né, que anotavam, né, que eram os intendentes, eles diziam o seguinte: nós temos aqui os amigos do Evangelho. Aí o pastor escutava, meu pastor era um velhinho, e ele falou assim: irmão, essa expressão está errada. Chamou os intendentes, essa expressão está errada. Eles não são amigos do Evangelho, eles são amigos dos crentes. Estão aqui conosco os nossos amigos. Amigos do Evangelho somos nós. Amigo do Evangelho é aquele que prega o Evangelho, aquele que anuncia o Evangelho, aquele que proclama o Evangelho, aquele que é dirigido pelo Espírito Santo, aquele que faz a vontade do Senhor. Esses são amigos do Evangelho. Esses são amigos do Evangelho. Eu nunca mais esqueci, né, dessa palavra do pastor Filenilo Vicente Neves. Amigo do Evangelho são os crentes. Esses são amigos do Evangelho.
Porque o amigo do Evangelho são pessoas maravilhosas, são pessoas dirigidas pelo Espírito Santo de Deus, são pessoas que anunciam as boas novas, são pessoas boas de coração, humildes. E são formosos. Quão formosos são os pés, ou melhor, os montes, né? São os pés dos que anunciam as boas novas. A Bíblia, o autor também nos fala que evangelizar é a vocação natural do salvo. Está na segunda coluna aí do primeiro parágrafo da introdução, que ele diz que evangelizar é a vocação natural dos salvos. Você é salvo, então naturalmente você vai evangelizar. Através das redes sociais, conversando com um amigo, com uma amiga, você naturalmente, isso é nato, é uma coisa natural do crente. Ele recebeu uma coisa boa, ele quer repartir. É igual as crianças vão para o colégio, ou vai para uma piquenique, leva umas coisinhas, chega lá, um amiguinho chega perto, ele divide a sua comidinha. Divide ali aquilo que ele recebeu para o recreio. Então ele vai dividir com o coleguinha, porque o coleguinha não tem, ele é sacrificado. Ontem eu vi uma reportagem que uma mulher ganhou 2 geladeiras. E as 2 geladeiras eram dela mesma. Ela ia receber, e recebeu as 2 geladeiras. Mas ela disse, não, eu só vou ficar com uma. E vocês, por favor, levem essa outra para uma pessoa que está precisando. Aí a equipe foi lá. E quando a equipe chegou lá, a mulher não precisava só de uma geladeira, a mulher precisava de uma casa reformada. Eles reformaram a casa da mulher. E ali botaram comida. E ali fizeram um banheiro bonito, que era uma coisa horrível. Há pessoas boas no nosso meio ainda, irmãos. Há pessoas no mundo que estão necessitadas e precisam da nossa palavra, que precisam da palavra de Deus, mas nós precisamos evangelizar, nós precisamos levar a palavra do Senhor para milhares e milhares de pessoas. Como aquela mulher que naturalmente serva de Deus achou interessante ajudar a amiga que estava necessitada, precisando de ouvir a palavra, ou melhor, da ajuda daquele grupo de pessoas. E nós vamos agora ao primeiro ponto, que vai dizer uma evangelista recém-convertida. Quem era essa evangelista recém-convertida? A mulher samaritana. Ela era batizada? Não, naturalmente não. Era membro de igreja? Também não. Porque ela largava o marido, apanhava outro, largava o marido, apanhava outro, ela não tinha segurança, ela era uma pessoa incrédula. Ela era adúltera. Vamos falar a verdade? Ela era adúltera. E Jesus, ele foi para transformar o pior ser humano que havia na cidade, que era a mulher samaritana. Ele foi transformar a pior pessoa da cidade, a mulher samaritana. Ele queria transformar aquela mulher para que os seus patrícios pudessem observar que ele tinha poder e que através daquela mulher muitas pessoas poderiam chegar ao trono da graça do Senhor. É assim hoje. O Senhor às vezes, ou não vou dizer às vezes não, o Senhor põe as pessoas lá na sarjeta, sentada na rua. O Senhor pega homens e mulheres na prostituição, transforma em filho de Deus. O Senhor dá roupa nova, o Senhor faz uma aliança, como fez o pai com aquele filho que estava perdido e foi achado. Roupa nova, uma aliança, sandália nos pés, entra agora no meu reino, você tem uma vida nova. O Senhor, ele faz isso, ele põe o pior das espécies, transforma. Para quê? Para que a pessoa possa viver na presença dele, para que a pessoa possa transformar outras vidas. A minha missão, a sua missão, meu amado, meu querido, minha amiga, minha irmã, é transformar outras pessoas. Nesse período de quarentena que nós estamos passando aí, essa pandemia, já era tempo de você dar o seu relatório. Olha, falei de Jesus para minha amiga nesse período de quarentena e ela aceitou Jesus. Olha, meu amigo foi balanceado com a palavra que eu falei para ele. Já é tempo. A gente não pode ficar satisfeito, não. Mas eu estou vendo uma outra coisa aí. Eu estou vendo que após a pandemia, as igrejas vão precisar evangelizar os membros das suas igrejas. Vai precisar evangelizar os seus próprios membros. As igrejas vão precisar evangelizar seus próprios membros.
porque muitos já não estão indo à igreja, muitos já não estão entregando mais os dízimos. Ah, não estou indo à igreja, vou levar dízimo não. Ah, não estou indo à igreja, vou levar oferta de missões. Não estão levando, não estão cooperando com a igreja de Jesus. A igreja precisa de você, meu irmão. A igreja precisa de você, minha irmã. Continua sendo dizimista, continua sendo fiel ao Senhor. A igreja não pode pagar por causa da pandemia, não. Se você tem o que é do Senhor, entrega o que é do Senhor. Porque o Senhor vai te abençoar. Mas não retém aquilo que não pertence a você. Porque a igreja precisa evangelizar, a igreja precisa proclamar. A igreja precisa falar das verdades. Eu quero falar para você também, pastor. Prega a palavra. Não fique se escondendo atrás da pandemia. A você que é pregador, não fique escondendo atrás da pandemia. Prega a palavra, evangeliza. Faça transmissões via Facebook. Faça transmissões via as redes sociais. Saia evangelizando. Você pode evangelizar de longe. Você pode pregar a palavra de longe. Você pode falar da verdade do Senhor. Não se esconda atrás da pandemia. Prega a palavra, que é isso que o diabo quer. Ele está rindo. Ele está rindo aí porque sabe que as igrejas estão esvaziando. As igrejas, estou falando dos templos, não as igrejas, estão esvaziando mesmo. Porque muitos estão agora aproveitando esse momento de pandemia, estão fugindo, estão saindo fora, não querem compromisso com o Senhor. Quantos hoje poderiam estar assistindo à escola bíblica dominical, através das redes sociais, estão aí andando de bicicleta, estão passeando, estão indo para as fazendas, para os sítios, para vários lugares, mas não estão cultuando a Deus. Aquela mulher, a Bíblia diz aqui, ela recém-convertida saiu para evangelizar. E antes de ser batizada, aquela mulher ganhou uma multidão. Irmãos, isso é um fato inédito na história do cristianismo. Nunca ouvi que alguém ganhasse uma multidão antes de ser batizado. Aquela mulher samaritana conseguiu. Tá, nos diz aí, na segunda coluna da página 53, primeiro parágrafo, a mulher deixou tudo, inclusive o cântaro. Podia ter levado com a água necessária, mas quem sabe para andar mais depressa, deixou o canto. E ela foi àqueles seus semelhantes e disse: vinde e vede um homem poderoso, um homem que transformou a minha mente e meu coração. Ele é Jesus, e eu creio que ele é o profeta vindo de Deus. Está aí em Lucas 9:60. Quando Jesus disse: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Aí pode ler comigo, está na tela. Jesus deixa os mortos sepultar os mortos. Aquela mulher, ela deixou tudo para trás e foi lá atrás dos mortos. Não foi da família, não. Que ela não estava nem importando com família. A Bíblia não fala que ela tinha filhos, nem fala do primeiro marido. Só fala que o que ela tinha não era marido dela, mas ela foi atrás de um grupo para transformar aquele grupo para ser a família do Senhor. Aquela mulher, ela foi atrás dos mortos vivos. E eles vieram, e eles entenderam, e eles priorizaram a palavra do Senhor. E aí eu quero falar para você, meu irmão, meu amigo, minha amiga, você tem priorizado a palavra de Deus? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem observado, bebido, comido da palavra de Deus? É importante ter a palavra de Deus na mente do coração. É importante viver para o Senhor. É importante viver da palavra. O crente, ele só cresce vivendo da palavra de Deus. Você, meu amigo, só vai se converter. O que é conversão? Talvez você diz: o que é conversão, pastor? Conversão é mudança de mente. Conversão é deixar o mundo, é deixar os pensamentos das coisas do mundo e viver agora nos pensamentos das coisas de Deus. É agora viver para o Senhor. É estar pronto para ser perseguido. É estar pronto para ser açoitado. É estar pronto para servir o Senhor. Isso é conversão. Então você precisa priorizar. O segundo ponto diz que, exemplo de Jesus, multiplicador de evangelistas. Que coisa maravilhosa, né? Esse exemplo de Jesus,
Na página 54 nós vamos encontrar uma parte de onde fazer discípulo, né? Tem uma parte que diz assim: ele prometeu que não nos deixaria sozinho. Mateus 28, 18 a 20. Vamos ler com você essa promessa de Jesus, Mateus 28, de 18 a 20. Essa promessa de Jesus, ele prometeu. Eu creio na promessa dele, eu sei que ele está comigo. Olha o que diz ali. E aproximando-se Jesus, falou dizendo: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide. Ele está falando para quem? Para mim. Ele está falando para você, meu irmão. Ele está falando para você, minha irmã. Ele está falando para você, meu amigo, minha amiga, que se converteu agora nessa manhã. Portanto, ide, fazei discípulos. Vamos fazer outros crentes. Sabe o que significa aquilo ali? Portanto, vai agora, faça outros crentes, ensinando todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele sabe o que quer dizer? Que você precisa priorizar a palavra, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E olha a promessa: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com você, ele está comigo. Esse Jesus que eu amo, esse Jesus transformador, ele está com o crente. Por isso que você não deve temer as coisas desse mundo. Você tem que respeitar, mas você tem que amar muito mais a Deus, viver muito mais para Deus, para que você possa vencer as batalhas dessa vida. Então está aí a promessa de Jesus. Ele não nos abandonou, ele não colocou o homem no mundo e largou o leão da sorte. Ele está comigo, ele está com você. Portanto, vai evangelizar. Portanto, transforma a vida do seu filho que está dentro da sua casa. Transforma a vida do seu neto, da sua neta. Não fique só orando. Lê todo dia um versículo com seu filho. Lê todo dia um versículo com o seu neto, com a sua neta. Fale de Jesus para eles. Não fique se lamentando. Ah, meu neto está fora da igreja, minha neta está fora da igreja, meu filho está fora da igreja. Não, para de lamento. Para com essa lamúria. Para com isso. Fale de Jesus. O ponto 3 vai falar de atitude de Jesus. A atitude do Jesus evangelista nesse texto. O alvo de todos os discípulos é ser como o seu mestre. A vontade de todo pregador é ser igual a Jesus, igualzinho. É meu sonho ser igual a Jesus. Mas Jesus é Jesus, né? A gente pode assemelhar a Ele, mas Jesus era Deus. Ele tinha todo o conhecimento, tudo dentro do seu crânio, na sua mente, no seu coração. Ele era Deus, ele é o criador de tudo. Mas aí, nos diz aqui, Jesus evangelizava e batizava através dos discípulos. Eram os discípulos que evangelizavam. Eram os discípulos que batizavam. Mas Jesus dava um testemunho tão belo que ele evangelizava. O andar de Jesus, a conversa de Jesus, evangelizava as pessoas. O texto nos ensina que o nosso Jesus, exemplo de evangelista, já havia estado na Galiléia, mas resolveu voltar lá. Ele voltou para a Galiléia, mostrando que mesmo que tenhamos feito uma tarefa, pode ser repetida novamente. Então Jesus, ele queria voltar naquela cidade e repetir. É igual os pregadores. De quando em quando nós trazemos aqui o Geraldo Jeremias. É um homem, servo de Deus, um ícone dos batistas brasileiros. Prega a palavra de Deus com autoridade, mas é um homem que vive sob a direção do Espírito Santo. De quando em quando ele vem a Cardoso Moreira. Prega essas igrejas todas aqui. Então ele vem evangelizar. Ele evangeliza em várias cidades. Como eu, você que é pastor, é pregador, nós saímos também e repetimos as mesmas cidades, viajando, pregando. Então Jesus, ele não ia a convite, ele ia porque ele tinha que ir mesmo.
nós vamos a convite, mas ele vai, Jesus ele ia mesmo, ele pregava a palavra. Então, é necessário às vezes repetir. Na página 55 vai dizer que Jesus não media esforço, a ponto de se cansar e de sujeitar a desgaste físico. O Filho de Deus trabalha. João 5,17, o Pai trabalha até agora. O Pai trabalha até agora e Ele também. Está ali, ó. Jesus ele fala, está na tela, pode acompanhar comigo. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Você precisa trabalhar, nós precisamos evangelizar, nós precisamos transformar o mundo. Precisamos transformar o mundo. E aí também nos diz que Jesus demonstrou conhecimento bíblico, citando que a salvação vem dos judeus. Jesus citou o Salmo 14, versículo 7, quando ele diz ali, Xalá, que Sião viesse a salvação de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. O Senhor citou isso, porque estava na mente dele, estava no coração. Como é bom imitar Jesus. Os pregadores, quando estão pregando, eles citam versículos bíblicos, seguem o exemplo de Jesus. Nós temos outra parte que diz aí, os irmãos vão achar, Jesus disse que antes do homem adorar a Deus, é Deus quem os procura. Está lá, no João 4, 24. É necessário que os adorem em espírito e em verdade. Mas tem um texto que diz que ele procura tais adoradores. Ele procura tais que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor está procurando. Quem sabe Ele está procurando você, meu irmão, minha irmã, que tem servido o Senhor fracamente, tem sido relapso diante do Senhor. Para lá, chegou o momento de você colocar a sua vida à disposição do Senhor. Chegou o momento de você sair para fora e deixe o Espírito de Deus dirigir a sua vida. Jesus, ele fala em João 4,35, e os desafiou, levantai os vossos olhos. Não dizeis vós, ainda há 4 meses até que venha a ceifa. Ora, eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos que estão brancos para a ceifa. Levantai os vossos olhos, Jesus pediu visão, para você olhar para dentro da sua casa, para você olhar para dentro da sua família, que tem pessoas precisando ser evangelizadas, para aceitar o Jesus que eu aceitei, que você aceitou. Levante os vossos olhos para dentro da sua casa. E por fim, Jesus está certo da recompensa de Deus. João 4,36, quando ele diz, quem ceifa já está recebendo a recompensa e ajuntando frutos para a vida eterna. Para que semeia, o que ceifa, juntamente se regozijam, se alegram. Então a recompensa chegou. Às vezes nós falamos assim, muitos irmãos falam, eu sou selado pelo Espírito Santo de Deus, eu sou um salvo. Você é um salvo? Então você precisa agora fazer a vontade de Deus. Além de ser salvo, você precisa de salvar outras pessoas com a palavra de Deus. Você precisa ser um cristão autêntico, você precisa ser um cristão verdadeiro, você precisa falar de Jesus para essas pessoas. E você vai observar agora, nós vamos citar aqui uma frase do pastor Nilson Godoy, no Pensar e Agir, está em negrito, ser cristão é viver o que se aprende de Cristo e ensinar o que vive de Cristo, em Cristo. Ser cristão é viver o que se aprende de Cristo. O que você aprendeu de Cristo? Eu aprendi que Ele salvou, que Ele curou, que Ele pregou, que Ele fez isso, aquilo outro. Então você está vivendo isso? É ensinar e viver isso?
Você está vivendo isso na sua vida? Você está fazendo o que Ele fez? Ser cristão é fazer o que Jesus fez. E olha que ele sofreu perseguição, falaram mal de Jesus. Às vezes você diz, não, eu sou amigo de todo mundo, não tenho inimigo, ninguém fala mal de mim, então você não é crente. O crente verdadeiro mesmo, as pessoas falam mal dele. O crente verdadeiro, as pessoas têm ciúme dele. O crente verdadeiro, ele sofre perseguição, dentro e fora da igreja. Esse é o crente verdadeiro. Aquele crente que vive mar de rosa, eu sou amigo de todo mundo, eu não tenho inimigo, vivo uma vida tranquila, não é crente não. O crente que é crente, ele passa lutas e muitas perseguições. Esse é o crente verdadeiro. Você precisa evangelizar, você precisa enfrentar as lutas e as provações. Ser selado pelo Espírito Santo não é tudo. Você precisa ser usado pelo Espírito Santo. Porque nem selo do Espírito Santo muitas pessoas têm e falam que são selados, são protegidos, são garantidos. Não. Aqueles que são selados pelo Espírito Santo, eles se incomodam de ver uma pessoa fora, no mundo, fora da igreja de Jesus. Domingo que vem, o nosso tema evangelizar é superar os empecilhos. Vamos ver os empecilhos que você tem dentro da sua casa, que você precisa superar. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre sua família. Que Deus nos abençoe. Esse é o dia que fez o Senhor. Deus nos abençoe. Amém.